por você. ZYJ 338, 890 kHz, 5.000 watts de potência. Toda a região na mesma sintonia. Super Rádio Itapuã, Pato Branco, Paraná. Notícia, esporte, alegria. Super Rádio Itapuã. 3 da tarde, pontualmente. Um abraço, amigos ouvintes da Itapuã de Pato Branco. Estamos começando uma entrevista com o ex-governador do Paraná, pré-candidato ao Senado da República, Beto Richa, nos estúdios aqui da Itapuã, excepcionalmente nesta quinta-feira à tarde, acompanhado aqui do prefeito de Pato Branco, nesse momento também aqui nos estúdios, Augustinho Zuc, ao meu lado, Regis Teres. E vamos por um período de 1 hora conversar, bater um papo e saber mais quais são as propostas, enfim, o que pretende ser eleito senador, representar o Paraná e quais são as principais metas e objetivos do ex-governador Beto Richa, que administrou o estado por 7 anos e 4 meses, né, praticamente. Tudo bem, governador? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Lazzarini, Regis, toda a equipe da Rádio Itapuã, nosso prefeito, grande prefeito, competente, Augustinho Zuc. Agradecer aqui a família Guerra, nossos amigos também, grandes empreendedores do estado do Paraná, enfim, os vereadores que aqui nos acompanham, o deputado Guto Silva também. Tá certo. Ser senador pelo estado do Paraná, você deixou o governo para buscar esse cargo. O que levou a sair do governo para tentar ser senador no estado? Qual o seu objetivo nesse sentido aí, governador? Veja bem, foi uma decisão, depois de uma profunda análise a respeito do meu mandato, que seriam 8 anos. Abreviei justamente por causa dessa decisão. Primeiro que eu avaliei, a missão está cumprida, consegui colocar em prática tudo aquilo que eu me propus a fazer pelo Paraná, atendi às expectativas dos paranaenses, como é que eu deixei o estado? Depois desta avaliação, eu pensei comigo, de cabeça erguida, estou com a missão cumprida. Veja só, eu peguei um estado com 4 bilhões e meio de dívidas, contas de água, luz e telefone atrasadas. De PASEP, o governo anterior não recolheu 1 bilhão de reais. 100 milhões de reais de progressões de professores atrasadas, além de várias outras contas. Paguei tudo isso, saneei as finanças do Estado. Entre o primeiro e o segundo governo, me deparei com uma gravíssima crise financeira nacional sem precedentes, o que me levou, de forma muito responsável, a fazer o ajuste fiscal, equilibrando as contas públicas, diminuindo os gastos do governo para ampliar a nossa capacidade de investimentos e sobreviver à crise. E naquele momento, até vocês se lembram, gerou uma grande incompreensão na sociedade, patrocinada por adversários políticos de forma maldosa, distorcendo os fatos para confundir a opinião pública, um grande império de comunicação atacando fortemente o meu ajuste, mas me mantive firme e tive o apoio da Assembleia Legislativa, da nossa bancada de deputados, que atenderam o meu apelo. Expliquei detalhadamente o que consistia o ajuste fiscal, quais eram as medidas a serem adotadas, disse que não seria fácil, as medidas eram impopulares. Não pensei que a reação até fosse tão grande, mas eu disse, à época, tem registros na imprensa, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a fazer o ajuste, seremos o primeiro a sair da crise, pois não aconteceu diferente. Ainda no meio dos ataques, eu disse mais, todos compreenderão melhor a necessidade dessas medidas quando logo mais à frente compararem o Paraná que fez a lição de casa e os demais estados que não fizeram. Pode comparar. É só ligar a televisão, assistir o noticiário nacional com tristeza. Ver uma situação do Rio de Janeiro, que é a segunda maior economia do Brasil. Minas a terceira, Rio Grande do Sul a quarta e tantos outros estados. Decretaram o estado de calamidade financeira. Não consegue pagar em dia o salário do funcionalismo. Isso, gente, é uma medida extrema. A hora que não paga o salário do servidor, obras já pararam há muito tempo. Não pagam fornecedores, não investem nos municípios.
E, concluindo, para não falar detalhadamente de cada uma das áreas, certo, podemos abordar mais à frente, eu deixei o Estado, lembrando que eu peguei com 4,5 bilhões de dívidas e deixei o Estado, está aqui o extrato do Banco do Brasil, das aplicações do governo, renda fixa e curto prazo, dia 6 de abril, o dia que eu deixei o governo, com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Além da organização das contas, a modernização da estrutura de governo, as empresas públicas consideradas, reconhecidas por todas as entidades do setor, as melhores e mais eficientes empresas do Brasil, Copel, Sanepar e Porto de Paranaguá principalmente. Então, com essa situação, pensei comigo, minha missão está cumprida e agora aceito, depois de conversar com muitas pessoas, eu ando muito no Estado, sou uma pessoa acessível, converso com todos, e percebi o desejo de que eu participasse das eleições desse ano, até para representar o Estado do Paraná em Brasília, que nós estamos mal representados. Senadores que trabalham contra os interesses do Estado, fazendo politicagem, defendendo bandeiras político-partidárias e boicotando e discriminando o Estado do Paraná. É um crime esse comportamento. Foram eleitos pelos paranaenses e prejudicam o Estado punindo toda a população. Quem não se lembra do programa ProInvest, onde o governo federal disponibilizou esse programa recursos financiados, Zuc, para todos os estados do Brasil, e todos tiveram acesso, à exceção do Estado do Paraná. No caso dos senadores. Exatamente. E depois tive confirmação na Secretaria do Tesouro Nacional, uma funcionária falou para o meu secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, que é considerado um dos melhores, se não o melhor do Brasil, especialista em finanças públicas. Ela falou o seguinte: secretário, eu tinha vergonha. Cada vez que vinha a documentação do Paraná aqui na STN, nós éramos obrigados a cumprir a determinação de não deixar liberar isso. 800 milhões de reais financiados. O Paraná ia pagar por este recurso para obras de infraestrutura por todo o estado. Não liberavam, aí eu percebi o boicote. A gente tem boa fé e não imaginava que fossem fazer isso com o estado inteiro. E daí entramos com a ação no Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do Brasil. E lá determinaram a liberação dos recursos, fazendo valer o direito dos paranaenses. O seu Arno Agostinho, um petista de carteirinha, não acatou a decisão do Supremo. Aí aplicaram uma multa altíssima, não sei se era 100 ou 50 ou 100 mil reais por dia. Não acatou. Aí o Supremo foi para o extremo. Se não liberar em 24 horas, será preso. Aí liberou os 800 milhões. Mais um caso concreto, agora em dezembro, nós tínhamos lá a análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado do financiamento internacional junto ao BID. Mais de R$1 bilhão para obras de duplicação de estradas, acesso em pavimentação asfáltica que alguns municípios do Paraná ainda não têm, o caso de Mato Rico, o caso de Coronel Domingos Soares e algumas outras obras. Dezembro vencia o prazo, senão perdia toda a documentação e um novo processo longo, burocrático, neste ano. Então, era a penúltima sessão da CAIS ou a última. Pedi a quem? Ao presidente da CAIS, senador cearense, Tasso Gereissati. Ele escolheu como relator a senadora Lúcia Vânia, de Goiás, e ajudou também o senador, foi ministro da Previdência, Garibaldi Alves, que é do Rio Grande do Norte, e aprovou o pedido do governo para esse empréstimo internacional do BID, e depois foi para a COFIEX e o Ministério da Fazenda. Mas ele me disse que um senador paranaense chegou ofegante, em passos largos, para participar da sessão. Ele aprovou rapidamente. Ele disse: senador, a sessão já terminou e o pedido do Paraná foi aprovado. Então, é para isso também que eu me disponho a participar dessas eleições. Estando em Brasília, orgulhar os paranaenses. E fica aqui na Rádio Itapuã um compromisso público. Se eu for eleito senador, qualquer que seja o governador eleito, estarei à disposição defendendo os interesses que a mim forem solicitados em Brasília, interesses do Paraná. Ah, certo. Ex-governador Beto Regis, tudo bem? Pois boa tarde. Boa tarde, Lazzarini, também ex-governador Beto Richa, prefeito Agostinho, também os demais aí, e aos nossos ouvintes. Agora citou num ponto aí bastante importante, dizendo independente do governador. Lá no início, quando assumiu o governo do Estado, né,
que assumiu do ex-governador Requião, é que era fatiado por regiões, né? Umas atendia, outras não atendia, e nesse quesito o senhor agora entrega, sendo um governador municipalista, como gosto de citar também, atendendo a todos sem distinção, né? Atendendo sem qualquer tipo de restrição a qualquer partido também. Exatamente. Quando assumi o governo, eu sempre fui muito acessível, gosto de trabalhar, gosto de conversar com as pessoas para formar meu juízo. Eu fui prefeito de Curitiba, eleito 2 vezes, por sinal, na minha reeleição tive uma votação histórica, de mais de 77% dos votos, numa capital de população exigente e, tradicionalmente, eleições muito disputadas e acirradas. Ganhei com 77%, que, na verdade, é o reconhecimento da administração que nós fizemos na capital de todos os paranaenses. E volta e meia vinha um grupo de prefeitos de várias partes do Brasil conhecer a minha administração porque eles queriam entender como é que eu tinha uma aprovação tão alta. Em todas as pesquisas no Brasil, eu era apontado o melhor prefeito do país e começou a distanciar até. Então eles iam lá no IPUC, ver o planejamento urbano, iam na URBS, ver a administração do transporte coletivo da Grande Curitiba, se encantavam com a limpeza da cidade e vários outros interesses em conhecer programas e ações da prefeitura. No final eles iam no meu gabinete. Governador, prefeito, me conta, qual é o segredo para ter essa grande aprovação da sua administração? Bom, vocês viram lá a URBS, viram isso, aquilo e tal, funcionamento da máquina, mas se eu pudesse dizer uma única coisa, eu diria a vocês as audiências públicas. Eu fiz mais de 300 audiências públicas em todas as comunidades de Curitiba. E até muitos nem acreditavam na possibilidade de lá encontrar o prefeito, esse acesso todo, muito menos de pedir alguma reivindicação para a sua comunidade, para o seu bairro e que fosse atendida. Até tinha um depoimento de uma senhora, me convidaram para falar com o prefeito naquela tal de audiência pública. Eu fui lá, mas sem expectativa alguma. E não há de ver que eu pedi o asfalto na frente da minha casa e o asfalto começou a ser realizado já dali a alguns dias. Então, esse contato pessoal, essa transparência, prestação de contas permanente, é que acaba levando uma confiança da população. E aí, quando eu assumi o governo, voltando ao assunto, eu fui viajar, né? Fui em vários municípios, em diferentes regiões do estado. E eu percebi uma carência muito grande em relação à presença do governador. Tinham cidades que há muitos anos não viam governador. Fisicamente, as mais novas, imagina em obras. Muito menos em obras. As mais novas, nunca um governador tinha pisado. Eu vou fazer um programa, vi que era possível, para mim não foi sacrifício nenhum, foi um prazer de ser o primeiro governador na história do Paraná que esteve presente nos 399 municípios. As cidades polo foram dezenas de vezes, e até alguns menores por mais de uma vez. Então isso me deu a possibilidade de conhecer melhor a realidade, as demandas de cada região, que são diferentes, e aí poder formar, elaborar políticas públicas, um plano de governo que estivesse sintonizado com a expectativa dos paranaenses. Aí fizemos um governo municipalista. O que o Regis falou é verdade. Um só município não foi discriminado no meu governo. Prefeitos de PT, ADEM ou qualquer outra sigla de direita. Ninguém foi discriminado na minha administração. Isso acontecia muito no passado. Os prefeitos me diziam que iam ao Palácio Iguaçu de joelhos, com o pires na mão e voltavam de mãos vazias. E não eram raras, às vezes, que eles eram humilhados pelo governador. Sempre de mau humor, então vinham temerosos a Brasília, apresentar projetos das suas cidades e eram humilhados e saíam com as mãos vazias. E nós tratamos os prefeitos, que representam todos os cidadãos, todo mais humilde paranaense, com o devido respeito que merece. Até porque o governador tem que ser o primeiro a dar o exemplo por exercer o maior cargo político do Estado, da educação, da tolerância. Tem que ser o líder que agrega apoios na sociedade, não apenas na classe política, para defender os interesses do Estado do Paraná. E todos os municípios, sem exceção, foram igualmente atendidos no meu governo. O exemplo disso, governador, é da eleição de 2010, aqui no Sudoeste, os 42 municípios,
Você perdeu os 42 municípios. Em 2014, 4 anos depois, você aqui venceu outro em todos. exemplo aqui, ó. Venceu em todos os municípios. Outro exemplo está aqui, ó. Pato Branco. Ele não me apoiou em 2010. É. Mas sempre fomos amigos, né? Certo. Até... Então, quer dizer, de 4 anos, inverteu, né? Quer dizer, foi venceu em convidado todos para os ser meu municípios. vice, o Zuquinha, se desse certo a nossa coligação Foi por partidária. pouco, né? Como Foi não por deu, pouco. Foi por ele pouco. ficou de um outro lado, mas eu perdi nos 42 municípios do Sudoeste, mas não me afastei dos compromissos que eu me dispunha a assumir com a região. Ganhou depois 4 Em anos 2014 ganhei em todos os 42 municípios. Perdeu o vice, mas Pato Branco ganhou o prefeito. Ganhou o que prefeito. Ah, é verdade. Depois foi comprovado também na segunda eleição, né? É verdade. prefeito? Pela Boa sua tarde. aprovação. Prefeito Zuc, boa tarde. Boa tarde, Lazarino. Registrar aqui Boa tarde, também Regis. o Luizinho, né? Nosso Luiz Fernando Guerra Filho, aí que está também. por aqui, os vereadores, né? Aqui o Polazzo, Então eu vou fazer uma Também, saudação Moacir, aqui, depois vou dar meu lugar para o Rodrigo. Luizinho, Chupim, Correia, Luiz Fernando Guerra, Vereador Guerra Macário, Filho, Adilson, pessoal. ao saudado também, saudar aqui o Ricardo, né, e o Luiz Fernando Pai, que são aqui os mantenedores e proprietários da emissora. E cumprimentar aqui a todos os vereadores, e especialmente aqui meu amigo, o ex-governador Beto Richa. Eu sou a prova viva da não discriminação. Era para ter sido vice do governador Beto Richa, o que eu seria com o maior prazer. Não sendo possível, houve uma disputa e eu apoiei então o Osmar Dias e o governador Beto Richa ganhou a eleição. E depois, já como deputado na Assembleia, me atendeu de forma republicana, extremamente respeitosa. E depois, na Prefeitura de Pato Branco, a razão maior da minha intervenção aqui é para testemunhar, mais uma vez, eu recebo hoje aqui o meu amigo e ex-governador Beto Richa com o mesmo entusiasmo que eu recebia quando estava no cargo, por entender a diferença que fez em tudo aquilo que nós conseguimos fazer na nossa cidade. Com muito desprendimento, com muita fidalguia, sempre uma pessoa, né, extremamente acessível. Não houve um momento que a gente pediu alguma coisa para Pato Branco que ele não nos ajudou. Então eu tenho muito a agradecer. Às vezes as coisas passam, mas apenas lembrando, nós estamos chegando dia 18 em Brasília para ver a questão do aeroporto, mas isso não seria possível se não tivesse diminuído aquela quantidade lá, né, os 2% do ICMS do combustível do avião, nós não teríamos a mínima possibilidade de investimento. Além disso, depois mais 3 milhões para fazer o recapeamento da pista, né? Vindo para cá, falaram aqui, governador, seu parque ambiental, que todas as pessoas visitam ali, se orgulham, né, do parque, e tantas outras coisas que aqui nós vamos ter oportunidade para falar isso. Mas a razão principal que eu queria agradecer essa oportunidade e dizer para o Beto que nós somos muito gratos, né, ao seu companheirismo, à força que você nos deu. Só a gente que está à frente, juntamente com os vereadores, da responsabilidade de dirigir a cidade, com as nossas lideranças, a gente sabe o que significa você precisar do apoio para fazer coisas que são importantes para a nossa cidade. O contorno está aí acontecendo, né? Todas obras que são importantíssimas e que vieram aí pela força e pelo, né, carinho com que o governador tratou os municípios. E olha, eu falo com todos os prefeitos, a gente fala isso, não é Pato Branco. Todos os prefeitos, todos os municípios receberam um tratamento digno realmente de uma parceria com o governo do estado. Então, quero agradecer aqui o Luiz Fernando Guerra Filho, o Ricardo, né, e o Luiz Fernando Guerra Pai, aí, sempre pela parceria também, grandes empreendedores, Beto, e sempre olhando pelo futuro da cidade, também nos ajudaram muito. E deixo aqui a minha gratidão, então, governador, de forma pública, porque eu acho que a gente tem que ter essa decência, né, que muitas vezes a política atual não permite, mas a gente tem que ter isso. Bem, obrigado. Importante isso, né, governador? Fico honrado com as suas considerações. Além da nossa amizade, eu também admiro muito o trabalho competente do Zuc, tudo que ele tem feito por Pato Branco, inclusive os projetos, né, muito adequados, que são apresentados no governo e me deram a possibilidade de vir aqui em parceria com o município investir no desenvolvimento de Pato Branco, na qualidade de vida de toda a população. Importante isso.
Tá certo, estamos ao vivo pela Itapuã de Pato Branco e também via Facebook, são 3 da tarde, 15 horas e 19 minutos, conversando com o ex-governador pré-candidato ao Senado da República, Beto Richa. Governador, a nível de Estado do Paraná, o seu partido, o PSDB, o que se encaminha para essa eleição estadual aí? Coligação, você fala? Isso, exatamente. Candidato próprio, coligação, em termos de bem, governo. Hoje, quem governa o Estado do Paraná é a Cida Borghetti, que foi nossa vice-governadora. Tivemos um bom entrosamento, uma relação de muito respeito e trabalho. E hoje, dentro do PSDB, não tem ninguém assim disposto a se apresentar como candidato ao governo do Estado. E aí temos opiniões divididas no partido. Sim. Mas eu devo reconhecer que, majoritariamente, o PSDB pretende, está inclinado a se coligar com o partido da atual governadora. Tem uma ala também que fala em Ratinho, que trabalhou conosco muitos anos numa importante pasta do nosso governo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vários outros também da sua equipe. Os partidos que hoje estão com o Ratinho, todos integraram nossa base de apoio na Assembleia Legislativa, garantindo a nossa governabilidade. E também tem uma outra ala que defende o nome do Osmar Dias. Mas, enfim, eu sou presidente do partido no Estado, mas não sou dono. Então, o que está combinado é que daqui a algumas semanas, no final do mês, nós teremos a convenção partidária. E ali será tomada a decisão de coligação com um desses grupos, né? Mas é evidente que não pensando tão somente na eleição, mas muito mais do que isso. Pensando e avaliando quem tem o melhor projeto para governar o Estado do Paraná. Quem tem o projeto que possa garantir a preservação das conquistas que a duras penas nós tivemos nos últimos anos no Paraná. Principalmente o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, que não corram risco com o próximo governo, porque senão, nada disso que nós estamos vendo aqui em Pato Branco, em todo o Estado do Paraná, um canteiro de obras, vai acontecer. Estará correndo um sério risco, porque projeto todo mundo tem. Boas e melhores condições ou vontade todo mundo tem. Mas não há milagre que se concretize essas propostas sem recursos. E nós fomos buscar, está aqui o extrato do Banco do Brasil, que atesta boa condição financeira, além de várias instituições e entidades nacionais e internacionais que atestam o equilíbrio das contas públicas e a melhor situação financeira do Brasil. Então, esta é uma outra avaliação que será feita também para a convenção. Então, no final do mês, nós teremos a decisão onde estaremos coligados. Nessa questão, governador, da questão do equilíbrio, hoje é muito segmentado, né? São setores, enfim, para o homem público, né? Tem que tomar decisão firmes, o gestor, que muitas vezes não vai agradar. Me dá um parênteses. No momento da decisão do ajuste fiscal, medidas impopulares, eu coloquei meu patrimônio político em risco, pensando no futuro do Estado do Paraná e no bem-estar dos paranaenses. Naquele momento da decisão, eu não fui político, eu fui gestor. Pois é, eu acho que caminha, né, tanto o município, enfim, Estado, o país necessita disso, está sem rumo agora, precisa também de uma decisão dessa, porque a política que vai organizar o país novamente. Por mais que as pessoas digam que a política é ruim, que temos aí políticos de maus exemplos a qualquer, né, basta levantar qualquer papel aí que você encontra. Mas precisa de uma ação dessa natureza também, né? Sem dúvida. Não há democracia sem política. Não há política sem os políticos. E alguns setores pretendem demonizar a atividade política, que é nobre, é perfeita. Muitas vezes imperfeitos são os atos de praticá-la, mas a política é essencial para a nossa democracia e para o desenvolvimento do país. Está nas mãos dos eleitores esse ano escolher os melhores candidatos. Vamos lembrar, tem políticos corruptos? Tem sim, em todos os segmentos da sociedade tem os bons e tem os ruins. Só não podemos generalizar. Ao generalizar, as pessoas que têm vergonha na cara, que têm honra a defender, acabam se afastando da atividade política. Eu vou dizer o meu pai. Foi um grande político reconhecido no Brasil inteiro.
ele saiu, de certa forma, desencantado com as práticas que ele via na política e não concordava com isso. Então, é importante o eleitor saber escolher. Não tem político nomeado, não existe mais senador biônico. Todos são eleitos pelo voto popular. Então, é lamentável, mas tem que dizer a verdade. A população tem a sua parcela de culpa. Mas alguns dizem, mas Beto, todos se apresentam na época da eleição em pele de cordeiro. Como é que nós vamos distinguir quem é quem? Todos prometem o melhor, o paraíso, são simpáticos, tudo que você vai pedir, não, deixa que isso eu resolvo. Sabe como é que você faz? Além de olhar as propostas, analise o passado de cada um. O que cada um fez pela sociedade, no ramo que atua, ou se exercer um cargo público, foi correto, foi digno, honrou com seus compromissos, colocou em prática as suas propostas, como é que ele se posicionou em determinado assunto, porque o político tem que ser previsível. Não pode ser, conforme as circunstâncias do momento, oportunista. Bom, hoje me interessa me manifestar assim. Agora me interessa nesse grupo aqui, para essas pessoas, falar assado. Então tem que ter coerência na vida pública. Então, analise o que cada um fez no seu passado, se correspondeu às expectativas dos eleitores, para ver se merece o seu voto. Por isso que o nosso partido, inclusive, defende a reforma política, sempre discutida em época de eleição. Aí um determinado presidente ganha a eleição, não tem interesse em fazer a reforma política, porque o atual sistema é mais fácil de dominar, muitas vezes com relações espúrias com o Congresso Nacional, como nós vimos o mensalão, onde o governo do PT comprava consciência de alguns deputados e senadores para votar conforme eles queriam. Então o que o nosso partido defende? A reforma política, fim da reeleição, talvez mandato de 5 anos, mas sobretudo o voto distrital. No primeiro momento, se for difícil o voto distrital puro, que seja o voto distrital misto, para que o eleito tenha compromisso com a sua região. Vai ser eleito ali só naquele distrito, mais próximo do eleitor. O eleitor pode cobrar do seu deputado. Muitas vezes passa um mês, 2, pouco tempo depois da eleição, o eleitor não lembra quem votou. E acaba com esse troço também de popstar, um cara muito conhecido, que pega votos espalhados no estado inteiro e depois não tem mais compromisso com ninguém e está distante do eleitor. Então essa é uma situação importante. Outra, temos mais de 35 partidos, 35, se não me engano, registrados. E outros 30 na fila para serem registrados. Aí tem fundo partidário, tem tempo de televisão, alguns acabam sendo partidos de aluguel. Isso é ruim demais para a democracia. Depois aquelas amplas alianças, alguns gestores públicos eleitos, cargos do executivo, se obriga a lotear toda a administração, sem observância da capacidade e qualificação para atuar nesta ou naquela área. Então, aí também surge um foco de corrupção, pessoas despreparadas para atuar. Então tem que reduzir o número de partidos. Não temos 35 ideologias no Brasil. Talvez aí meia dúzia ou algo parecido de partidos seria o suficiente. Então, cláusula de barreira nós defendemos e também o fim da coligação na proporcional. Aí nós vamos ter verdadeiramente partidos fortalecidos, partidos com diretórios instalados em diversos municípios do estado ou do país. Importante isso. Estamos conversando nesse momento 3h28 da tarde com o ex-governador Beto Richa, pré-candidato ao Senado da República, aqui nos estúdios da Itapuã, o nosso amigo empresário Luiz Fernando Guerra Filho, também conosco aqui. Tudo bem, Luiz Fernando? Boa tarde, Lazzarini. Boa tarde, Regis, governador Beto Richa. Peço desculpa pela voz, estou um pouco debilitado em razão de uma gripe muito forte que peguei nesse final de semana. Governador, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado. Mais uma oportunidade para demonstrar o que foi feito pelo Paraná, e foi muito trabalho realizado, como bem citou o governador. Os 399 municípios foram percorridos por ele, pela sua equipe. Eu, de muito perto, acompanhei isso. Pato Branco foi beneficiado muito com seus vários programas, enfim. Eu parabenizo também um programa muito importante que foi feito no seu governo, que é o Paraná Competitivo. Nós que somos da área do empreendedorismo, nós reconhecemos esse projeto como um projeto maravilhoso, projeto que realmente foi na vanguarda do tempo. A gente acredita que esse é um projeto que tem que ser seguido. Eu particularmente falei com a governadora Cida Borghetti, que é minha particular amiga, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho,
que isso tem que ser tratado com muita fidalguia e muita responsabilidade, porque a gente escuta isso nos municípios, como estavam, você industrializar a dificuldade, você industrializar o interior do Paraná principalmente. Aqui o Sudoeste é uma região que a gente não via muitas indústrias, a não ser aquilo relacionado ao agronegócio. Pato Branco é um pouco diferente em relação à tecnologia, aos CETIs, enfim, é uma conquista um pouco diferente dos outros 42 municípios do Sudoeste. Mas parabenizar o senhor, é um momento que eu acho que é importante de falar dos seus projetos futuros. O que passou a gente agradece, a gente confiou no seu trabalho, fomos parceiros lá de trás. Agradecer a presença mais uma vez e fazer uma pergunta pessoal. Quebrando um pouco do protocolo, Lazzarini e Herz, eu gostaria que o governador falasse um pouco em relação ao foro privilegiado. É uma pergunta que eu escuto muito nos municípios em que rodo. E sei que o senhor tem uma visão, já sei a sua opinião com relação a isso, mas eu acho que é importante deixar para a sociedade patobranquense e sudestina o que o senhor pensa a respeito desse tema tão importante. Bom, primeiro, Luiz Fernando Guerra, uma satisfação estar aqui nesta emissora, estar aqui com vocês. Sabe que o respeito, o carinho, a amizade é muito grande, tanto com você, Luiz Fernando, com o Ricardo, seu pai, Luiz Fernando Guerra, a sua família, que dão grandes contribuições para o Estado do Paraná, seja na política, seja nos investimentos que vocês realizam, demonstrando confiança no nosso Estado, esse espírito empreendedor que é o carro-chefe para nós desenvolvermos o Estado, garantir oportunidades de emprego, oportunidade de renda. Então vocês têm uma atuação digna de respeito e admiração, por isso que eu procuro sempre estar próximo de vocês e essa amizade cada vez mais fortalecida em função desta admiração. Em relação ao foro privilegiado, eu sou a favor do fim, como já aconteceu. Por último, agora, derrubaram o foro de governadores e conselheiros de tribunais de contas, dos parlamentares já era anterior, e o meu, eu próprio abri mão, na hora que renunciei ao mandato, porque naquela época ainda tinha o foro privilegiado, em que pesem algumas injustiças que podem ser cometidas, um governante, um determinado juiz que está ali próximo, não gosta dele, está em maus lençóis, porque em outra situação com foro iria para o STJ. Exato. Os parlamentares do Congresso estariam lá no Supremo Tribunal Federal ainda. Então é um risco que se corre, mas enfim, no cômputo geral não tem nenhuma solução, nenhuma alternativa que seja o ideal 100% correta. Mas no cômputo geral todos somos, e devemos ser tratados assim, iguais perante a lei. Então se qualquer cidadão está aqui sem foro, por que o seu representante político teria um tratamento diferenciado? Muito bem. Bom, detalhe. Bom, agora entrando até na seara aí dos investimentos, né, governador, aqui em Pato Branco especialmente, foram muitos, né, no nosso município, que talvez até tenha sido esquecido pelo ex-governador durante um longo período. E Pato Branco aqui, em asfalto, né, a cidade estava, quando o prefeito Zucchi assumiu, estava totalmente esburacada, né? Depois nós tivemos questões de obras também, o Parque Ambiental, aqui o aeroporto também, o incentivo, colégios também reformados, o Colégio do Frarão, que também já foi verba empenhada também. São muitas obras. O hospital lá do Norte, hospital, policlínica. Os hospitais, tanto na Policlínica de São Lucas também, com verbas... De saúde, né? Reforma de escolas, também muito importante. Eu posso dizer com orgulho, viu? Deixando a modéstia de lado. Não tem uma só área da administração que nós não avançamos significativamente. É incomparável a situação do Paraná hoje, que é a situação do estado que eu encontrei lá em 2000. Incomparável. Empresas públicas, dá um dado que é chocante, vergonhoso. Quando eu assumi o governo, os navios saíam do Porto de Paranaguá com meia carga. Não tinha dragagem, gente. Fizemos todas as dragagens, os canais de acesso, bacias de evolução, os berços de atracação. Hoje os grandes navios saem com carga completa. Há uns 6 anos já, não temos filas quilométricas de caminhões para desembarcar no Porto de Paranaguá como tinha antes. Passava de Curitiba e até próximo de Ponta Grossa. Diminuímos a fila de espera de navios para atracar no porto, porque não apenas a dragagem,
mas nós modernizamos o porto, ampliamos a capacidade operacional. Foram bilhões de reais investidos, públicos e privados. Os shiploaders e os guindastes eram da década de 70. Imagina só. Obsoletos, o braço curto, tinha que mexer a carga lá do navio. Hoje não, braço mais comprido, movimenta toda a carga, mais velocidade na movimentação de cargas, no carregamento de navios. Hoje todos foram trocados e modernizados, né, os equipamentos que carregam os navios. O que isso representa em custo Brasil? O que isso representa em competitividade dos nossos produtos? E você se lembra que em 2010, né, Luiz Fernando? Sim. Quando eu fui candidato para desqualificar a minha candidatura, meus adversários diziam: não vota no Beto que ele vai privatizar as empresas públicas. E eu falei: não, está no meu plano de governo, as empresas públicas serão estratégicas para o desenvolvimento vigoroso do Paraná. Aí está o exemplo do porto, reconhecido pela ANTAC, o mais eficiente porto do Brasil. Técnicos de Santos, maior porto do país, vieram várias vezes conhecer a gestão que nós implantamos em Paranaguá. Vamos lá, Copel, nos últimos 5 anos eleita pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, a melhor do país. Agora, final do ano passado, foi eleita lá em Medellín, na Colômbia, a melhor da América Latina. São 15 bilhões de investimentos da nossa Copel. Sanepar, também investimento de 7 bi e outros 7 bilhões já programados para os próximos anos. Eu recebi o Estado com 51% de saneamento. Passa de 72% hoje. E as obras que estão em execução em todo o Estado, inclusive aqui em vai ampliar. Aqui também é um exemplo. Aqui a estação de tratamento deve ficar pronta até outubro, né? Exatamente. Muitos investimentos bilionários. Né? O Instituto Trata Brasil, que é o único instituto especializado em saneamento no país, disse que a melhor companhia do país em saneamento é a Sanepar. E divulgou o ranking das 11 cidades com os melhores índices, 5 estão no estado do Paraná. Saneamento é saúde. Cada R$1 investido em saneamento, você economiza outros 4 em saúde pública. E segundo dizia o Papa Francisco, em 2016, saneamento básico é condição para combater as injustiças sociais. Quando se imaginou que nós veríamos a possibilidade das nossas praias serem as mais limpas do Brasil? Pois esse ano e ano passado, li no jornal Folha de São Paulo, as praias do Paraná têm as águas mais limpas próprias para banho do Brasil, com o saneamento que nós fizemos, e as obras continuam lá de Matinhos até Pontal do Paraná. Guaratuba já tem 96% de saneamento. Temos as praias mais limpas do Brasil. Em questão de saúde, o senhor falou agora, me recordo pelo menos, viu, por diversas vezes aqui no aeroporto de Pato Branco, um serviço essencial também da Secretaria Estadual de Saúde, que é disponibilizar uma aeronave quando necessário. O resgate aéreo. O resgate aéreo. Então, esse também foi um programa que eu propus em 2010 e fui criticado. Né? Isso aqui é brincadeira de criança, é uma utopia. Muita gente achou que era utopia, acharam que era utopia. Campanha política. Veja só, quinta-feira passada, eu fui a Cascavel, lá receber o nosso candidato, pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo por 4 vezes. E eu até fiquei orgulhoso e honrado, porque ele pediu para vir para o Paraná, em Cascavel, para lançar as diretrizes para o seu plano de desenvolvimento da agricultura brasileira. E eu cheguei lá, dali a pouco eu vi o helicóptero chegando. Identifiquei que era o helicóptero do nosso programa de resgate aéreo. E eu sempre que estou em Cascavel, eu desço no mesmo hangar onde estão ali esta aeronave, aí eles, sempre orgulhosos do trabalho realizado, os profissionais da área de saúde, o comandante do helicóptero, aí bati um papo com eles. Fechou, semana passada, 1.628 voos de resgate de pessoas em situação de urgência na área de saúde. Muitas pessoas acidentadas nas rodovias, algumas com AVC, outras com infarte, bebês recém-nascidos que precisam rapidamente de uma UTI neonatal, prematuros, e o helicóptero leva. Mas também esses helicópteros transportam órgãos para transplante. Captação. E o Paraná saltou da vergonhosa 10ª posição no ranking nacional de transplante de órgãos, assumiu o governo, para primeiro, foi divulgado pelo governo federal, o Ministério da Saúde, agora no começo do ano. Primeiro lugar disparado. O segundo ficou Santa Catarina em transplante de órgãos.
Aí tem os hospitais, policlínicas aqui, Santas Casas de Misericórdia no Paraná inteiro, institutos do câncer, todos os hospitais públicos e filantrópicos. Recebem recursos do nosso governo que não havia antes para custeio. Recebem também para investimentos, para equipamentos. E nós conseguimos também com o programa Mãe Paranaense reduzir significativamente a maior redução da história do Paraná, a mortalidade materno-infantil. Com a redução que nós conseguimos, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Estado, nós preservamos 1.600 vidas. 1.600 gestantes e bebês que tiveram a vida preservada com a redução da mortalidade. Nós fechamos esse ano, porque esse orçamento foi elaborado pelo meu governo, esse ano com 22 bilhões de reais de investimentos em saúde. Contra 10 anos que me antecederam, foram investidos 6 bilhões e meio. Eu cheguei a socorrer o Hospital de Clínicas, que é uma obrigação exclusiva do governo federal. O governo federal estava capenga, já no final do governo do PT, fui procurado pelo superintendente do Hospital de Clínicas, o reitor da Universidade Federal, onde é vinculado esse hospital, dizendo, Beto, nós vamos parar o funcionamento. Não temos recurso para nada. E quanto é que você precisa emergencialmente? 4 milhões. 4 milhões e meio. E mandamos lá um caminhão carregado de medicamentos e insumos médicos para garantir o funcionamento do Hospital de Clínicas, que atende 11 mil pessoas por dia. E assim fizemos em todo o estado do Paraná. Na área de saúde foram mais de 4 mil veículos disponibilizados para todos os municípios do estado e também os consórcios intermunicipais de saúde. O Conins aqui. Vans e micro-ônibus climatizados. Nunca teve isso no Paraná. Ambulâncias foram mais de 1.000 disponibilizados para todos os municípios. Então, gestão. Sempre falaram que a saúde pública no Brasil é quebrada. O problema é gestão. Fizemos a gestão, equilibramos as contas públicas. Resumindo, eu costumo dizer que o que nós precisamos da administração pública é eficiência. Eficiência para quê? Para garantir o desenvolvimento vigoroso de uma sociedade, para garantir oportunidade de emprego e renda à população, mas um governo eficiente também salva vidas, como nós temos feito aí diariamente no estado. Rodovias melhores também para trafegar, esse trabalho todo na área de saúde, foi a maior revolução na área habitacional também, construção de casas, regularização fundiária. E por aí afora. 15h40, estamos ao vivo aqui pela Itapuã e também via Facebook, na mídia social, conversando com o ex-governador, pré-candidato ao Senado, Beto Richa. Governador, sempre o calcanhar de Aquiles dos governos, sem dúvida, é o funcionalismo público. Nesses 7 anos e meio de governo, como é que você viu como é que o senhor viu essa relação governo-funcionalismo público, especificamente aí? A gente sabe que tem a APP, sindicato, que é o maior sindicato do Estado, na questão dos professores, dos funcionários públicos estaduais. Foi levado a bom termo? Como é que o senhor avalia isso? Olha, os funcionários públicos foram muito bem tratados no meu governo. O problema é a relação com o sindicato. O sindicato só defende política partidária e não política de classe. Estão mais preocupados em defender o PT e tirar o Lula da cadeia, sindicato de professores, do que defender propriamente dito os interesses dos profissionais da área de educação. Pois olha, eu tenho um vídeo aqui que eu usei muito na campanha do ex-governador Requião, dizendo no seu gabinete, com as 2 bandeiras do Paraná e do Brasil atrás, que estava entrando com uma DIN contra o piso nacional do salário dos professores era R$850 aproximadamente, contra o aumento além dos R$850 salário dos professores. Hoje é R$3.600 o salário dos professores, muito acima da inflação acumulada nesse período. Nesse mesmo vídeo, ele disse que ao lado de 5 outros colegas governadores, também entrava com uma DIN contra o aumento da hora-atividade, que era 20%. Hoje é 37% a hora-atividade. Incomparável. A política salarial do meu governo em relação ao governo anterior. O problema é que ele é bem relacionado com os sindicatos de esquerda. Naquela greve de professores, trouxeram aí MST, entidades estudantis que estão sob o comando do PT, foram muito bem atendidos no governo do PT, trouxeram aí a CUT, a APP, fizeram toda aquela
escarcéu para me causar um desgaste político. Eu vi nas redes sociais, agora semana passada, o depoimento dramático de uma professora de Minas Gerais, que há 3 meses não recebe o salário. E dizendo que não entendia como a sua categoria não entrava em greve, como é que o sindicato não reagia. Mas lá o sindicato não reage, porque lá o governador é do PT. 3 meses sem salário. Aqui nunca atrasamos um dia de salário. Eu liguei ontem para um jornalista da Gazeta do Povo, que dizia que eu achatei o salário dos servidores. Eu falei, como é que eu achatei? Que conta que você fez? Eu tenho aqui a inflação acumulada pelo IPCA, do período de governo, 7 anos, que dá 54,92. A inflação no período. Pois eu dei aos servidores 89%, 83% de aumento. Para os professores, contando promoção e progressão, sabe quanto que chegou? 146% de aumento salarial. Nisso o sindicato nunca me contestou. Porque contra fatos, contra números oficiais, não há argumentos que desfaçam a verdade. Então, 146%. Quem ganhou isso? Vocês ganharam isso? Não. Quem ganhou? Que setor da economia, que trabalhador ganhou isso? Não está bom? Se eu pudesse, daria mais, mas não tem. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do contribuinte, é de todos vocês. Eu sou um gestor do dinheiro de cada um de vocês. Ó, se vocês não deu isso para os teus operários, para os teus funcionários, para a sua doméstica em casa, por que eu, com o seu dinheiro, vou dar muito além disso? Então é bandeira partidária do sindicato. Se eu der 1000%, para o sindicato não está bom. E além da política salarial, do respeito aos professores e todo o funcionalismo, na educação, nós fechamos o ano passado com 11 bilhões de reais em investimentos. Isso representou 36% do total das receitas do Estado. Não tem Estado no Brasil com esse percentual de investimentos. Fizemos reforma com o programa Escola 1000, de 2.000 escolas no Pará, e algumas estão em andamento as obras. Lançamos, no ano passado, o programa Escola Conectada. 284 milhões de reais estão sendo investidos nesse programa, informatizando as escolas, com rede de fibra ótica, com notebooks, com computadores para modernizar e garantir mais qualidade no ensino público. Pode perguntar em qualquer escola. No período do governador Beto Richa, a alimentação na escola melhorou? A gente costuma falar em merenda. Um deputado do PT, professor Lemos, que já foi presidente da PP Sindicato, de maneira honesta, ele me corrigiu. O governador não fala em merenda. O senhor fornece refeição nas escolas hoje. Hoje são produtos orgânicos, são alimentos com qualidade, porque sabemos que um dos fatores para combater a evasão escolar e garantir o melhor rendimento dos alunos é a alimentação. É verdade. Quadruplicamos o repasse, comparando com o governo anterior, pode perguntar para os prefeitos, quadruplicamos o repasse para o transporte escolar, que é gerido pelas prefeituras municipais. Então, nada na educação, mais uma. Criamos o programa de brigada escolar. Você sabia que as escolas não tinham sequer extintores quando eu assumi? De cara compramos 7.500 extintores de incêndio e a brigada escolar, que é o primeiro estado no Brasil que adotou esse programa, treinando os funcionários, os professores e alunos para uma ocorrência ter uma evasão rápida da escola, protegendo toda a comunidade escolar. Então os avanços foram enormes. Nas universidades, mesma coisa. Era 780 milhões de reais o orçamento das 7 universidades estaduais. Sabe quanto eu deixei? 2 bilhões e meio de reais. Muito acima da inflação. E tem professor e tem sindicato que não reconhece. Eu recebi, no final do ano passado, o reitor da UniOeste, sediada em Cascavel, professor Cascar. Ele virou para mim, Beto, você sabe quantos restaurantes universitários tinham na UniOeste, na sede em Cascavel e nos campos avançados, quando você assumiu o governo, o que você herdou? Eu falei, Cascar, eu não me lembro, não tenho todos os dados na cabeça. 0. Não tinha um restaurante universitário. Sabe com quanto você deixou? 7 restaurantes universitários na UniOeste. E ainda a extensão da UniOeste, o curso de medicina que nós abrimos aqui na cidade de Francisco Beltrão. Então os investimentos foram vigorosos em comparar. Por isso que quando eu, irritado com os ataques, que é o estilo dele, mentirosos, do Requião, eu convoquei para um debate, olho no olho, eu e ele. E ele fugiu. Não aceitou. Porque não tem como comparar. Eu ia dar oportunidade a ele, Requião, escolha o tema.
Vamos comparar os nossos governos para a população poder avaliar quem é quem. Você escolhe o tema, inclua nisso. Política salarial, inclusive ética. Vamos comparar os governos? Não quer. Porque quando ele debateu comigo na última eleição, primeira vez que viram o Requião tremer. Ex-governador Beto Richa, nosso diretor executivo Ricardo Guerra, também aqui nos estúdios. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Regis, Lazzarini. Boa tarde. Eu não falo geralmente na Rádio Itapuã, Beto, porque eu sou empresário, dirijo o grupo e procuro me afastar um pouco das funções públicas. Porém, hoje eu não podia deixar de falar. Eu tenho uma lembrança, Lazzarini, e essa lembrança eu gostaria de compartilhar com o povo que nos ouve do sudoeste do Paraná nesse momento. A única vez na minha vida, e olha que a minha família já teve diversos candidatos, a única vez na minha vida que eu panfletei na rua, e não me arrependo, foi para o Beto Richa, na campanha de governador no ano de 2010. E panfletei porque eu acreditava num Paraná melhor. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Grupo Guerra, no ano de 2003, o governador era outro. Naquela época existia uma perseguição contra a classe empresarial, existia uma perseguição contra a soja transgênica, existia um governo maluco. Nós tínhamos um governador no Palácio Iguaçu que nos recebia chutes e pontapés. Eu, Beto, naquela época, naqueles tempos negros do Paraná, eu tive que ir ao Porto de Paranaguá 56 vezes para me apresentar numa delegacia para retirar cargas de soja transgênica que aquele governador via como algo criminoso. Depois que o Beto Richa assumiu, e olha, eu falo isso para as pessoas que nos ouvem, desprovido de nenhum interesse comercial. O Grupo Guerra não presta serviços, não vende produtos, nunca o fez e nunca o fará em caráter público. Nós não temos nenhuma relação comercial com o município, com o governo estadual, com o governo federal. Então eu creio que eu tenho a liberdade hoje de vir aqui, de poder dizer ao Beto Richa, alvo de perseguições, um governador que fez um trabalho maravilhoso no estado do Paraná, que conosco, Beto, você tem reconhecimento. Obrigado. Você foi o melhor governador que o município de Pato Branco já teve. E quem quiser me contestar, as obras estão aqui. O contorno norte, os investimentos em saúde, o nosso aeroporto, 2 parques, o Parque Ambiental e o nosso parque onde era a antiga Fespato, investimentos em asfalto. Nós somos hoje um dos municípios do Brasil, um dos pouquíssimos, que tem praticamente 100% do interior asfaltado. Um governador que perdeu a eleição no sudoeste do Paraná em sua primeira eleição em 2010. A única região que deu ao Beto Richa, no seu primeiro mandato, uma derrota, foi o sudoeste do Paraná. E eu não esqueço e me arrepio, porque foi a primeira visita do Beto Richa depois de eleito. Beto Richa venceu a eleição e veio ao Clube Pinheiros, veio ao sudoeste do Paraná, veio a Pato Branco reforçar o seu compromisso. Se fosse outro, se fossem Virava outros, as costas para os municípios. se fossem politiqueiros, se fossem pessoas amargas que não sabem compor, não sabem trabalhar, teria virado as costas. Aliás, olha, vou citar nome aqui, talvez eu seja até processado. 301 obra do Roberto Requião em Pato Branco em 8 anos. E as pessoas gostam de falar. E o que o Beto Richa disse aqui a respeito de sindicatos, eu corroboro. As pessoas que agora nos ouvem, é necessário compreender, é necessário separar o joio do trigo, e mais do que isso, é necessário fazer justiça. O Beto Richa, no seu segundo mandato, que aliás, na minha visão, foi muito melhor do que o primeiro, e o primeiro foi bom. O segundo mandato foi muito melhor. O Beto Richa, quando fala que colocou o capital político dele em risco, é verdade. E o que um político carrega na vida é o capital político. E o Beto Richa, pelo bem do Paraná, colocou isso em risco. Nós tínhamos um Estado que perseguia, que a empregada encontrava o dinheiro no armário do irmão, que era psiquiatra, presidente do Porto, que não funcionava, eu sou testemunha disso. Quantos milhões os nossos amigos agricultores que nos ouvem agora deixaram de ganhar pela desorganização do Porto de Paranaguá? Porque aquele custo que tem lá, aquela ineficiência que tinha lá, estourava no bolso do produtor rural e hoje não estoura mais. Isso não estoura mais. Quando o Beto Richa fala do Porto, ele não fala apenas do Porto de Paranaguá. Ele fala de todos nós aqui. Ele fala do interior. Então, Beto, o que eu quero dizer a você é que eu gostaria muito que essa entrevista de hoje na Rádio Itapuã,
para minha honra, para o meu orgulho, a mais ouvida da região há 28 anos, que essa entrevista toque, não o coração, toque a razão das pessoas. Toque a razão das pessoas. Um político que deixou um Estado com quase 7 bilhões de reais em caixa, que assumiu um Estado com quase 5 bilhões faltando, negativo, um político que repassou, e repassou, gente. O Brasil vive uma crise, que repassou os aumentos salariais, um político que agiu de forma correta, de forma ética, que sofre muita perseguição e que não trabalha com falácia, merece ser reavaliado por todos nós. Merece ser redefinido. E a cidade de Pato Branco, que me ouve no dia de hoje, e olha, eu não sou candidato a nada, não sou nem filiado no partido do Beto Richa, mas estou aqui para dar a minha prova, para oferecer o meu testemunho em relação ao que o meu amigo Beto Richa fez. E olha, viu, Beto, vou ser bem sincero contigo. Se esse ano eu precisar pegar o panfleto e ir lá e panfletar por você de novo, vou com muito orgulho. Conta com a gente, conta comigo. Obrigado. Tá? Obrigado. Lembrando, Ricardo, que você falou, estilos de governo, nós vivemos hoje o maior ciclo industrial da nossa história. Por quê? Nós conseguimos reinserir na agenda de investidores nacionais e internacionais o Paraná. Ninguém queria investir aqui mais. Perfeito. Os empreendedores, investidores, empresário como um todo, era tido como bandido pelo ex-governador. Exatamente. O Estado não tem condições de prover a necessidade das pessoas, de gerar um emprego, muitos investimentos até em infraestrutura, que é necessário fazer algumas concessões para termos o desenvolvimento vigoroso do Estado, e as indústrias iam embora do Estado do Paraná. Nós tivemos que resgatar a confiança com o setor produtivo, mostrando que aqui tinha respeito pela iniciativa privada, diálogo, segurança jurídica, investimentos em infraestrutura que são importantes na avaliação de um grande empresário industrial para vir para o Estado. Como é que é o Porto de Paranaguá se eu tiver que exportar a minha produção? Então, todos esses elementos nós cuidamos detalhadamente, criteriosamente, para que o Paraná tivesse hoje este grande ciclo industrial. Vocês foram parceiros ou são, não sei, da Lima Gran? Somos parceiros. Que tem sede lá em Clermont-Ferrand. E lá é a sede da Michelin. E foi presidente da Michelin um dos, se não o maior e mais respeitado executivo do mundo, o Carlos Ghosn, que hoje é o presidente, já há alguns anos, da aliança Renault-Nissan. Ele falou várias vezes, eu mandei a Nissan embora do Paraná, levei lá para Resende, no Rio de Janeiro, pelos maus tratos do então governador. E aí ele anunciou, te recebia honrosamente 4 vezes no meu gabinete, ou na sede da Renault, lá em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, o Carlos Ghosn. Agora o Paraná dá para confiar, agora tem governo, podemos investir aqui bilhões de reais ou de dólares, gerando emprego e desenvolvimento para o Estado, porque agora dá para confiar no Estado do Paraná. Perfeito. Ele mandou a Nissan embora para Resende, o maior executivo do mundo. Isso eu ouvi, não foi só dele, de vários executivos, o que era o Paraná antes e o que é o Paraná hoje. Sem indústria, sem iniciativa privada, sem investimentos, nós não temos desenvolvimento, não temos geração de emprego e renda. E o Paraná hoje é campeão em geração de empregos no Brasil, ou das melhores posições, inclusive o emprego jovem, emprego para as mulheres, no meio de uma crise que deixou quase 14 milhões de brasileiros desempregados. E o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, traz uma série de benefícios. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui, que é orgulho para nós paranaenses. O Banco do Brasil, Regis, Lazzarini e Ricardo Guerra, completa esse ano 210 anos de existência, o Banco do Brasil. 210. É a primeira vez na história que ele empresta dinheiro a um ente público, a um governo do Estado, sem a necessidade de aval. Primeira vez em 210 anos. Nós emprestamos do Banco do Brasil 230 milhões de reais para execução das obras de duplicação da tão aguardada obra da rodovia dos Minérios, na região metropolitana de Curitiba. Está já licitada, só sendo dada agora a ordem de serviço para o início da duplicação. Com esse mesmo recurso, está em obras lá, a pavimentação lá no noroeste do estado, de Porto Rico a Porto São José, e as obras iniciando em Guarapuava, no entorno de Guarapuava, da PR-466. Primeira vez na história que empresta dinheiro sem necessidade de aval. Como tivemos também, aprovado em dezembro, mais de R$1 bilhão para estradas no Paraná, algumas duplicações, do BID.
Se o Paraná não saltasse da letra C para a letra B no rating da Secretaria do Tesouro Nacional, não teria aval federal para o empréstimo do BID. E nós também conseguimos, porque fizemos o ajuste fiscal e melhoramos a situação do Estado, que foi avalizada, esse é outro orgulho, pelas principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, a Fitch, e um mês depois, ou dois, a Moody's, que deram a maior classificação do Brasil ao Estado do Paraná. Então, atestados não faltam da gestão eficiente, austera, política fiscal que nós praticamos correta no Estado do Paraná. Não faço demagogia, muito menos populismo fiscal. Tá certo. 16 horas, 4 horas pontualmente. A gente sabe, né, Ricardo, que o ex-governador tem outros compromissos aí na sequência, na região. Agradecer a presença do Beto Richa aqui nos estúdios da Itapuã, ao vivo nesta tarde de quinta-feira, também via Facebook, né? E prazerosamente conversando com o amigo e mostrando a Pato Branco, a região, o povo do Paraná, que realmente foram muitas obras ao longo. O governador que mais investiu, mais dinheiro trouxe, isso não é eu que falo, não é o Lazzarini, não é o Regis, não é o Ricardo Guerra, nem ninguém, para a cidade de Pato Branco e para a região sudoeste. Em 7 anos de governo. Isso é a população que fala, viu, Beto? Não é a gente que fala aqui. Sem dúvidas, Lazzarini. Como homenagem, Beto, como homenagem, nós hoje fizemos algo que a Itapuã nunca faz. Nós cancelamos os nossos programas. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo Cordeiro, ao Carlos Antunes, que abriram mão dos seus horários para que nós pudéssemos hoje entrevistar o governador Beto Richa, como prova de respeito. Aliás, gostaria de agradecer também a todos os nossos patrocinadores, porque nós ficamos 1 hora aqui sem nenhum intervalo comercial. E esse, Beto, é um gesto de respeito. É um gesto de muito obrigado por tudo que você fez por Pato Branco, pela região sudoeste do Paraná. Que Deus abençoe muito os seus caminhos e que você continue com essa postura firme, competente, séria, trazendo resultados para a nossa gente. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza da Rádio Itapuã, de toda a equipe, do Grupo Guerra, aqui Ricardo, Luiz Fernando Guerra Filho, por essa gentileza da oportunidade de estarmos aqui conversando, levando a informação, a prestação de contas a todos os ouvintes fiéis da Rádio Itapuã. Então, muito obrigado por essa oportunidade e parabéns pela atuação e a grande audiência dessa emissora. Tá certo. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui a entrevista com o ex-governador Beto Richa, nos estúdios da Itapuã. O Brasil dá quanto amanhã, governador? Só para... Vamos apostar 2-0. Tá bom. É o meu palpite. Não. Tá bom. Fechado. Um abraço. Muito obrigado. Vem aí na sequência o Carlos Antunes e a Solange Antunes. Boa tarde. Emissora do Grupo Guerra de Comunicações, sempre com informação, música, entretenimento, os melhores comunicadores e o carinho todo especial por você. ZYJ 338, 890 kHz, 5.000 watts de potência, toda a região na mesma sintonia.